voltando a isso, eu estava a ganhar um bocadinho mais de espaço de cultura, de trabalho dentro desses ambientes, então fui percebendo aquilo que são os requisitos, né, para gravar, porque no início eu pensava que tipo eu podia produzir o meu álbum, estás a ver? Não Sozinho. podia produzir, yeah, tipo, não podia fazer isso aí, Yeah. primeiro. Segundo, pensei que nos estúdios onde eu estive a frequentar com os artistas de gravação, whatever, whatever, fossem de envergadura suficiente para gravar meu álbum. Também não era. Fui perceber que eu vou precisar de um estúdio de gravação big, estás a ver? Que tem Olha, uma da bateria, tem espaço. Mas para além de tudo, eu vou precisar de uma banda, estás a ver? E é aí de onde surge the takeover. So, I recruited every single one na takeover. Porque, tipo, o processo é muito simples. Guiado por Deus. Yeah, guys. Não tem outro segredo. O segredo é mesmo confiar em Godal. Todos eles foram trazidos até mim, entre aspas, quando eu pus a intenção no universo de querer gravar o álbum. Eu já estava tipo, ok, this is my time. Chamaram-me para um culto de ação de graças da Assembleia de Deus. Isso era no estado de Machaken na altura. Só ia para o Machaken jogar basquete. Tipo, ok. Chego no Machaken, lá fora ainda, naquela cena de entrada, eu só estou a ouvir chops, bro. Eu estou tipo, bro, who is that? Yo, my head is going crazy. Eu estou tipo, ei, eu não sei, porque eu já estou com ouvidos muito apurados apurado. naquela altura. E ainda não estava conseguindo encontrar o que eu queria. Encontrei a nível de bateria, chama-se Cílio Gonçalves. Ele tocou no culto da Ação de Graça. Eu só lhe vi no palco aquele dia. Sorte amiga minha que chamou-me para o culto. Ela é cantora, Donzi Sabila, Daniela Donzi Sabila. Ela, por acaso, também é sobrinha do Mark Axis. É muito Hum, pequeno. Yeah. Eu tô tipo, quem é esse drummer? Ela, é Cílio. Que eu também tô tipo, quero aquele baixista também. E o baixista era o meu atual baixista, né? Osvaldo Frank. Eles Eu chamei eles, falei com eles, disse, bros, eu quero gravar álbum. E a ideia aqui é essa. Cada um de vocês vai ter, tipo, vossa parte, vossos royalties. yeah. Ahm, eu não tenho mola para vos dar, estás a ver? Agora, tipo, eu estou a começar um sonho, um projeto que é, tipo, meu, que eu gostaria que fosse nosso. Mas, dentro em breve, eu planeio nos tornar o melhor projeto de jazz em Moçambique, ou pelo menos the best upcoming group. Ficam tipo, epá, você está fazendo umas promessas? Que é? Epá, ok, vamos. Meu guitarrista, quando eu estava a tocar no baile de finalistas do Kitabo, 2 anos antes de eu batizar, não batizar, graduar, porque como já éramos bons, a escola percebeu que isso, então já nos contratavam já para o final do ano, já nos bailes. Então, num desses bailes, eu toquei com o meu guitarrista, chama-se Mohamed Stallone. E a gente tinha tanta química musical durante os ensaios que eu fui tipo, não, és tu também. Então puxei o Mohamed, já estava lá com os valos, já estava com coisa. O pianista inicial chamava-se Humberto Tandani. Eu queria ter 2 pianistas, só para vocês terem ideia. Eu sempre pensei musicalmente muito mais avançado do que as minhas capacidades, by the way. Mesmo currently, the music I compose and make, I cannot actually play it yet. There's a creative gap. Tipo, not a creative gap. É isso que se chama, não é? Chama-se skill gap ou alguma coisa do gênero. Eu, como meu cérebro e minha cabeça consegue produzir e fazer coisas muito mais avançadas do nível onde eu estou, e depois eu tenho que criar os mecanismos e as formas de eu chegar ali. Estás a ver? Então, era isso que estava acontecendo na altura, e eu fiquei tipo, eu preciso de pessoal que vai me ajudar a desconstruir o que está a acontecer aqui. Então, Humberto Andani, ele na altura fazia parte de Chiquitze. Chiquitze é o grupo de música clássica daqui de Moçambique. É um projeto também como o Jazz Big Band, mas lá é actually uma academia de música clássica, estás a ver? Tipo, Uhum. people actually dentro do Chiquitze and they tem formação, lá tem profissionais ótimos que em parceria com tipo o Ministério da Cultura, tanto que há tipo
diretora de Chiquites na altura era a professora Kika. E eu com o professor Orlando e Litzaco e tudo mais, fomos tocar com o Ivan Mazuz e o Tom Knife Quartet, que era um quarteto americano que nos ofereceu bolsa para os Estados Unidos quando éramos crianças, mas porque tínhamos 9, 10, nossos cotas nos deixaram vazar, mas eles tinham nos dado bolsa para irmos estudar música, só para vocês terem ideia. A professora Kika, Edelvina Materula, 10 anos depois tornou-se tipo ministra da cultura, só para vocês terem ideia. E o grupo Chiquitos era algo que ela era o tipo de diretora e ela toca o bué, tá a ver? Eu gostei disso. Quando ela ficou ministra, eu fico tipo, tá aqui uma ministra que realmente toca, conhece isso aqui, não é uma cena tipo de. Estás a ver? Então, do Chiquitos puxo o Humberto, e o Humberto era mais veia clássica, mas eu fiquei tipo, eu vou transformar no jazz. E como é que eu dividi esse processo do álbum, basicamente? Porque que eu percebi depois que leva muito tempo. Porque não era só gravar, não era só ir ao estúdio, já tens banda, ir ao estúdio gravar. Nada, tens que cocar. E eu sou muito exigente. Eu estava a explicar que, tipo, a nível de composição, existia um certo nível de profissionalismo, de educação musical que eu tive, que tipo, minha band talvez não tinha na altura, por causa das origens dele. Uns de música mais clássica, outros de música gospel. Não sei se estás a perceber. Então, a pessoa de jazz era eu. A única pessoa de jazz no meio deles era eu, basicamente. Então eu tive a responsabilidade, basicamente, de lhes transformar. E durante Uhum. 2 anos, de 2020, que eu comecei a juntar a banda lá para o final de 2020, até 2022, nós não gravamos absolutamente nada. E, tipo, that comes from my theory that music is energetic, vem de um sítio totalmente divino. E Yeah, se não houver uma energia que coliga as pessoas que estão a fazer uma peça ou uma obra de arte, tipo, isso vai transparecer na música. A razão pela qual The Prophecy é tão bom sonoricamente não é só porque a composição lá é chata e tudo mais, mas porque realmente foi um processo de nos tornarmos amigos e uma família. 2 anos de confraternização, 2 anos de ensaios. Tipo, só iram ensaiar. Tá, mas ensaiar para quê, Príncipe? Você nem tem gigs para nós. Que eu digo, vocês vão ficar em casa, não tocar. Tá? Vocês só tocam mal lá na igreja. Ou se não tocam na igreja, tocam mal lá. Sei lá, hip hop gigs or whatever. Nobody's giving you this amount of like yeah. value. E physical education. E só para tu teres ideia, eu era o mais novo de todos, mas em termos de música e jazz, eu é que estava tipo a comandar. I was always the director, né? E com o tempo lhes introduzi as minhas músicas, né? Aquelas que eu já tinha conceptualizado para o projeto The Prophecy. E também surgiram algumas músicas que fiz tipo somente com eles, estás a ver? Tipo músicas como Out of the Blue, estás a ver? A música chama-se Out of the Blue. Não porque nós no final fazemos um blues e essas cenas sobre normalmente músicas que têm esse título de Blue, Out of the Blue, Blue Window, Take a Walk from Blue, são blueses, like Oh, my mama Yeah. can do it. Aquela música é Out of the Blue porque era uma expressão que eu e o Aria usávamos, maninho, na altura. Acho que aprendemos com o Travis Scott ou whatever, estás a ver? Out of the Que blue. significava, yeah, tipo, hey, bro, out of the blue, tipo, do Hum. nada. Yeah, É então, verdade. Mencionaste na Nitmarai que escreveste Moia aos 9 anos de idade. yeah. Moia foi uma das primeiras músicas que eu escrevi. eh, Não era tão musicalmente desenvolvido na altura, mas a melodia principal. Taro, terorero, ceru, Como é que baiaio, escreveste taro, aos 9 anos e taro. guardaste até 2020 e 2021? Eu te falar, vai parecer mentira. Shit. Não, de verdade, eu tenho uma capacidade mental de música. Tipo, todas as músicas que eu já toquei na minha vida, Yeah, eu sei tocar até hoje. Tipo, sem esquecer. Posso falhar 3 notas no máximo, yeah, mas das músicas que eu já toquei sei tocar. E para além disso, I have developed true pitch perfect pitch. Tipo,
tocas uma nota, eu vou tocar exatamente a mesma nota, ou vou te dizer qual é a nota que é, estás a ver? Porque, não porque eu sempre tive isso a minha vida inteira, eu era um puto gênio de mal de 11 anos, que tipo, é fascinado. Não, mas porque chegou uma idade onde eu já passei tanto tempo around music that I feel it, the vibrations, the everything, estás a perceber? É como falar uma língua para mim, estás a ver? Tipo, the same way I can change from speaking fluent English to falar português muito fluente e eloquente. It's the same way I can go into music and then express myself de uma forma, estás a ver? Assim, então basicamente, como é que eu guardei com isso? Depois quando eu tive o conceito de fazer The Prophecy, estás a ver? Quando eu tive a ideia de fazer The Prophecy e tudo mais, eu juntei todas as ideias que eu achava que eram completas, estás a perceber? Uhum. Tipo, aqui no telefone e aqui there's things that date back into 2017, estás a ver? Cacho, cena nada a ver aqui, mas deixa eu te mostrar. Meu primeiro ensaio com Mark Exodus, shout out Mark Exodus, me deu uma live performance naqueles times. Deixa eu apanhar. Ah, essa aqui é a primeira versão de The Feeling em 2000. 2020. Era isso que eu estava a gravar, que era vou fazer, estás a ver? Uhum. E era assim que eu gravava minhas ideias. Ah, Yeah. Então, algumas ideias são pá, hum. e só isso, tipo, só esse musical cue já é suficiente para eu me lembrar de todos os acordes, todas as cenas que compõem a Ok, música, ok. enquanto, tipo, só eu fazer Zorora, Zorarara. Eu só cantei isso, mas meu cérebro me deu os acordes, me deu a progressão, o Hum. que que tem que acontecer. So I just had to break that down into human language, estás a ver? Because when you have a gift, é uma cena tipo, you understand it so easy and you can feel it, mas the other people around can't. E what I worried about developing dentro do time que eu estava com minha banda era a capacidade de entendimento desse espiritual e o físico, tá a ver? E a razão pela qual, novamente, The Prophecy é o que é porque transcendemos aquilo que é tipo físico. We are family, we are actually bonded to each other. Yeah. E uma das músicas no álbum chama-se Bond Interlude. E é uma das músicas que também fizemos juntos, tipo em parte. Meu Eu trouxe o segundo beat esqueleto, preferido no álbum. e sim, eu trouxe o esqueleto da música porque, tipo, tem dois meanings, Bond e Interlude. Sim, parece uma música de James Bond, Yeah, tipo, quando James Bond passa para ir a uma missão, de tum, 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 yeah. tum, tum, tum. Mas também, that song happened when the prophecy and the takeover actually, we Yeah. became an amount of everything that we once dreamt of. Foi uma cena tipo tudo se juntar e aquilo. Eu tenho vídeo, vou te mostrar o vídeo. Mas aquilo saiu tão naturalmente, eu disse, Yeah, we're it bonded. sounds like that. Agora que estás a explicar isso, it really sounds like that. Estás a perceber? E Oh. os sons que entram e tal, Yeah. é muito sobre isso, estás a perceber? Então, only once that bond was formed was whenever I decided, tipo, now we are ready, estás a ver? Yeah. E gravamos o álbum em um mês, em 2022, no mês Afinal, de então por aí que começaste a prometer em 2000. Lançaste quando, The Prophecy? 2023. Começaste a prometer em 2020 ou 2019 até. Papá, 2020, todos como os meses, dias vai sair no próximo mês.
Até Se eu 2000. não sabia, não tinha noção. Eu tava tudo a explicar que eu não tinha Afinal, noção. Eu tava tipo, não, isso afinal aqui é andavas só a prometer enquanto nem tinha estúdio. nada, bah. Você, isso é positive manifestation. Eu não tinha realmente noção do tempo, nem dos recursos que eram necessários para gravar a cena. É por isso que eu ficava a prometer, não, próximo mês, que. Andavas a mentir ainda. Yeah, yeah. Chegou um time, só Playboy Cat. É, chegou um time em que eu já sabia, basicamente, quando é que o álbum estaria ready, quando é que as coisas estariam coisas, mas tipo, Deus sempre tem um greater plan. E só depois de 2 anos, depois de meus músicos chegarem àquela maturidade de estarmos em palco, tá a ver? Essas cenas que eu disse que aprendi durante a vida inteira, tipo, chegar no palco não é ensaiar nada, vamos tocar, tá a ver? E a cena ser uma cena tipo, tough mesmo de dizer, ei Bruno, mas aquilo é necessário conexão. E era aquilo que nós estávamos a fazer na Big Band quando éramos putos, de tocar de segunda a sexta, sem descanso, das 9 às 15, que era muito mais. Tipo, quando tu és criança, tu não percebes o tipo de educação e rotinas que tu estás a passar e como é que aquela cena te afeta, tipo, a tua vida, tuas consequências no futuro. Hoje em dia, as pessoas ficam tipo, ih, não brinca com o Sean, Sean ensaia. Aquele não faz show de qualquer maneira. Essa é a minha fama, mal, dentre os músicos. Porque eu, tipo, guy, não, não, não se inventa nada aqui. Sim, senhor. Aqui, Sim, senhor. Yeah. sabe, Yeah. vamos com um plano muito straight ao palco. O palco, no máximo, é solo. Solo já é contigo. Aí é tipo o Yeah. teu time. Estamos a dar 8 voltas de você fazer o que você quiser. Pra ver. Todos têm espaço para solar, todos têm espaço para brincar, mas agora isso de ficar tipo, 2 ensaios, vou tocar. Não vais, não vais. It's not about that, you know? Então, isso acontece, eu tomo a decisão, do tipo, yeah, pessoal, let's record the album. E gravamos o álbum em um mês de maio. Eixe, já não me lembro, mas hei de ir ver aqui no meu telefone. Mas em 2022, um mês intensivo, entrávamos todos os dias no Friend Studio às 9, saíamos mal das 18. Estás a ver? Um mês inteiro nessa Então, rotina. um mês inteiro, like I'm Kanye West, tá a ver? Nada de loucuras, nada de nada. Era acordar, estúdio, gravar. Yeah. Gravar, gravar, gravar. E o álbum ficou totalmente pronto. Eu entreguei às mãos do meu engenheiro, Marcelo Lopes, e disse: mano, agora é contigo. Banca aí. E alguns dias ele me chamava, e venha lá escutar, venha lá sentir isto, mais aquilo. Então, depois de 2 anos, no estúdio trancados, a ensaiar, a confraternizar. Nós saímos de ensaio, íamos comer hambúrguer, tínhamos ensaios às vezes na minha casa, a ficar a assar carnes, etc. E aquela química transborda para aquilo que é o nosso projeto, nossa música. E The Prophecy é a reflexão disso, não só da capacidade técnica que cada um de nós teve a possibilidade de adquirir e de melhorar dentro daquele tempo. O pianista depois trocou, o Humberto ficou busy com outras coisas. Tive um talento, tipo, um dos poucos gajos que eu consigo olhar eye to eye, eu diria, em termos de musical talent e tipo ser mau. Yeah. Hey, Josh, the pianist, my current pianist. Hey, bro, that nigga built different. Mas é uma cena de nos chussarmos, de eu tocar e dizer, "Ih", ele tocar e dizer, "Ih". Estás a Yeah. ver? Yeah, é possível. É, shout out Gerson, que é um guitarrista também que está a vir, que é um prodígio também incrível. Tipo, there's people in na minha sonoridade, estás a ver, que eu consigo escutar e dizer, you are very special. E esses são alguns dos nomes. Então, depois de gravar o projeto, um mês trancados, chegou o time de rollout. E infelizmente, Você já tinha não começado era o uma. rollout há 3, 4 anos atrás. Yeah, o rollout de The Prophecy levou, mano, em time. A boa cena é que, tipo, eu não fiquei parado no tempo. Lancei um single, lancei isto, tipo, estava a tentar começar de alguma forma. O Yeah. importante era não parar. E The Prophecy já estava a ter um traction que as pessoas estavam a ficar, tipo, yeah.
E meu amigo Edilson também chegou uma vez e disse: Bro, tu já tens know-how, já tens the connections e tudo mais. Vai lá fazer a tua própria cena, tipo, vai lá fazer tu próprio show, tuas próprias cenas. E aí surgiu o meu conceito Prince John Jazz Experience, estás a ver? Yeah, E aí comecei por fazer em casas de pasto, primeiro, tipo restaurantes, né? E cobrava um preço simbólico aí, nem tenho vergonha de dizer, tipo 30 paus. Fazer minha band, meu yeah, som, estás a ver, da cena yeah, e sairmos. E só para vocês terem ideia, eu não ganhava nada com essas cenas. Yeah, tipo, eu só comecei a ganhar com Prince John Jazz Experience no último ano. Estás a ver? Tipo, de eu estar a fazer cena em 2024. Antes disso, era muito mais perdas do que qualquer outra coisa. Para colar o conceito, mas tudo isso in order not to jeopardize my brand. E para yeah, mim, tipo, eu não jeopardize my brand e conseguir construir a reputação e a marca que eu construía por causa, tipo, de me relentlessly, com muita resiliência, né? Continuar dentro de um caminho que eu sempre quis trilhar, estás a ver? Então, yeah. eu faço um tour aqui a nível de Maputo, em várias casas de pasto, na cidade, na Matola, que. Mhm. E estava mesmo a viajar para os Estados Unidos. E fiquei tipo, guys, todos, a minha banda já estava tipo, yeah, álbum vai sair agora, que. Eu fiquei tipo, nada. This is not the time, estás a ver? Relaxei, fui para US, Ah, fui quando foste para perceber outras US, já tinhas acabado The Prophet? Uhum. Já estava tudo Ah, fechado. Eu estava a escutar The Prophecy, eu sozinho. hum, Eu sozinho estava a escutar The Prophecy, minha banda, a escutarmos as músicas. Algumas pessoas eu dei private link, estás a ver? Depois eu já estou no time de voltar já para minhas férias de verão. Time de voltar para minhas férias de verão é onde o rollout verdadeiro do The Prophecy começa. Para quem sabe, férias de verão em US são de maio até agosto. Então eu cheguei em maio, dei em cada mês uma Prince John Jazz Experience e em agosto, no dia 11 de agosto de 2023, fiz o meu show de lançamento do The Prophecy. eu lembro que Yeah. eu via, eu perdi todos os shows, porque eu só cheguei em julho, perdi aqueles todos os shows, só vi esse mesmo do The Prophet. No Radisson, né? Yeah, yeah, yeah. É o mais maninho do show, né? Yeah, yeah. Aí desde a entrada, yeah. Showbiz, bro. Production.